Bom, amores, essa semana eu tava conversando com meu irmão e ele começou a me fazer umas perguntas e eu comecei a dar alguns conselhos que eu achei que teria sido muito legal ter ouvido esses conselhos quando eu era adolescente, assim, entrando na vida adulta, né? E assim, eu acho que esses conselhos, eles são especialmente importantes porque não é que eles só se aplicam quando a gente é novinho, quando a gente não entende quem a gente é, quando a gente não entende quem as pessoas são, a gente não entende direito os nossos sentimentos ainda e tudo mais. E eu acho que é um processo que vai realmente durando a vida inteira, né? A gente vai a vida inteira tentando se entender, tentando resolver os nossos BOs e tudo mais. Mas eu acho que o quanto antes você souber disso, mais fácil vai ficando sua vida, principalmente se a gente for aplicando isso de uma forma meio automática, sabe? Se a gente for entendendo isso e conforme as situações vão acontecendo, a gente vai se lembrando disso. Eu acho que faz diferença. E por serem conselhos que eu considero muito importantes, né, pra mim, e eles são muito valiosos no geral, eu acho que seria legal dar para os meus irmãos mais novos. Então, eu daria esse conselho, né, esses conselhos, esses 5 conselhos, na verdade, pra você, se você fosse meu irmão mais novo. Então vamos lá. O primeiro conselho é: tudo que a gente tentar afastar, todos os sentimentos que a gente tentar afastar, eles vão ter muito mais poder sobre nós do que se a gente abstraísse isso, né? Se a gente acolhesse esse sentimento. Quem me falou isso a primeira vez foi meu namorado. Ele já estava fazendo terapia quando a gente se conheceu, né? Já tinha feito terapia e eu nunca tinha tido contato com terapia e absolutamente nada. E eu tava numa fase, a gente tinha 20 anos quando a gente se conheceu. Né? Eu tenho 27, gente, eu não sou assim a pessoa mais velha e sábia do planeta, mas eu também não sou tão jovem assim, né? Não tô ali saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Então, enfim, né, tem esse ponto. Mas naquela época eu tinha muitos menos, né, mecanismos de defesa e de inteligência emocional do que eu tenho hoje. E eu tava começando a ter ansiedade naquela época, né? Crise de ansiedade e tal. E aí eu tentava não sentir isso. Até hoje eu faço isso, né? Acho que é natural. A gente não quer se sentir mal. A gente quer só se sentir bem. A gente quer sentir as coisas boas o tempo inteiro. E nessa época ele me falou isso, que como eu tava tentando afastar essa situação do meu dia a dia, né? Isso, como eu não queria ver essa situação, ela acabava tendo mais poder sobre mim. Então eu ficava mais ansiosa. Se eu tava com medo e não conseguia tratar esse medo, provavelmente eu ia ficar com mais medo, né? Tudo que a gente não dá luz para aquela coisa e ela permanece na sombra, ela assombra a gente. Quando você coloca a iluminação nesse ponto específico e quando você fala sobre isso, essa coisa ela vai sendo elaborada dentro de você. Não é necessariamente, eu olhei pra isso, pronto, sei que eu tô com medo e agora tá tudo resolvido. Não, né? Então, quando a gente fala sobre as coisas, e é essa a importância, assim, da terapia. Porque na terapia, o mecanismo dela não é simplesmente você falar e obter conselhos e aí você vai melhorar agora em diante. Não é isso. O processo terapêutico, né, pelo meu entendimento, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas eu faço terapia. Então, o meu entendimento com relação à terapia é o fato de eu conseguir elaborar meus sentimentos. Muitas vezes, né, faço terapia há vários anos agora. Então, muitas vezes hoje em dia eu mesma consigo falando chegar numa conclusão, assim, sabe? Ou então num diagnóstico sobre o meu sentimento, sobre por que eu tô me sentindo isso, sobre como que eu posso melhorar isso na minha vida, sabe? Então, a terapia, ela não é pra resolver os seus problemas da água pro vinho, né? De uma hora pra outra. Mas sim pra que você mesmo consiga falar sobre o que tá te afligindo e você mesmo ter conclusões no futuro, né, conforme você vai fazendo, pra você resolver os seus próprios BOs. Então, seja a ansiedade, né, até a ansiedade mesmo, que foi o meu exemplo, quando você tá tendo uma crise de ansiedade e você tá com taquicardia, sabe o que eu tenho quando eu tenho muita ansiedade? A minha gengiva coça, é bizarro, né? E quando ela começa a coçar assim, eu sei que eu tô muito nervosa, sabe? E é o meu corpo tentando me dizer alguma coisa, né? Porque a gente fica doente porque
tem alguma coisa dentro de nós que não tá sendo elaborada, que a gente não tá conseguindo resolver, e a gente começa a ficar doente para que a gente possa olhar para essa situação. É o corpo dizendo pra gente desacelerar. Inclusive, um outro ponto que eu tenho para falar sobre isso tinha uma época que como eu guardava tudo pra mim, né, e aí eu tinha ansiedade, obviamente, tal, ia construindo tudo isso, eu tive, num ano, 5 vezes dor de garganta que eu precisei tomar antibiótico. E aí eu fui numa terapia holística, né, eu sei que pode não ser todo mundo que gosta desse tipo de coisa e tal, mas eu fui, foi muito legal pra mim. Ela falou isso pra mim, ela falou, você tá guardando muita coisa pra você, então o seu corpo tá te mostrando que você precisa falar mais sobre essas coisas, né? Pra que você consiga liberar isso, sabe? E faz muito sentido, né? Se a gente pensar que a garganta é o meio de vocalizar, se você tiver rouco, né? Sua garganta estiver com alguma inflamação, alguma coisa assim, você ficar rouco, você não consegue se comunicar. Você é coercitivamente impedido de falar, né? De expressar seus sentimentos ou qualquer coisa que seja. Então, o corpo fala, né? E aí, esse talvez seria um conselhinho bônus dentro do outro, de que tudo tem controle sobre nós, caso a gente não esteja vendo isso, né? Caso a gente não dê luz pra isso. Então, se for possível, quando você sentir desconfortos, elabore, olhe pra isso, tente ver o que causou, qual foi o gatilho, sabe? O que aconteceu que você ficou assim. E muitas vezes não é fácil, gente, eu vou dizer, porque até hoje eu tenho muita dificuldade quando eu fico mal, sabe? Quando eu fico ansiosa. É difícil pra mim, eu acho que sempre é isso que eu falei, eu acho que a vida é uma constante situação de construção, gente, qualquer coisa, relacionamento com amoroso, né? Relacionamento com seus amigos, relacionamento com a sua família, com você mesmo, tudo construção. E acho que essa é uma delas, a gente sempre tem que se policiar pra que a gente possa entender os nossos sentimentos, para conduzir as coisas de uma forma melhor e, consequentemente, se sentir melhor. O segundo conselho é guardar dinheiro e ter responsabilidade financeira. Eu sempre fui uma pessoa que, desde quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu sempre fui muito responsável financeiramente. Para ser sincera, bem no comecinho, eu não guardava dinheiro nenhum. Eu recebia o salário, obviamente, né, quando a gente está estagiando, quando a gente tem o nosso primeiro emprego, a gente ganha muito pouco, muitas vezes não tem nem como economizar, e depende também do tamanho de privilégios, né, da quantidade de privilégios que você tem para conseguir economizar, se você ajuda em casa ou não, se você tem obrigações, né, dívidas ou não, se você tem que pagar um FIES ou não, tudo isso vai, obviamente, afetar o fato de você ter responsabilidade financeira. Mas eu acho muito importante o mindset ser construído. Aí a lavadora da Samsung, vocês já viram um remix da lavadora da Samsung? Ela toca a música por 1 minuto. Voltando ao assunto, né? Eu acho importante essa questão do mindset de você conseguir ter responsabilidade financeira. Então, por exemplo, né? Desde quando eu comecei a juntar dinheiro, que foi mais ou menos 1 ano depois de eu ter me formado, eu morava com os meus pais, eu não ajudava em casa, então eu conseguia guardar, assim, mais que a metade do meu salário, se eu não me engano, sabe? E era bem a época de pandemia, então eu também não saía muito, então teve esse momento em que eu conseguia economizar mais. Mas eu fui conseguindo juntar dinheiro e hoje em dia, o meu controle, ele é no seguinte sentido, né? Eu junto meu dinheiro, quando eu recebo o meu salário, eu já separo o dinheiro das minhas contas fixas, né? Aluguel, água, condomínio, etc e tal. E aí, depois disso, eu já invisto meu dinheiro, né? Já guardo uma parte para investir meu dinheiro. Aí eu, né, obviamente, sobra para mim o valor que eu vou usar no mês. E eu sei qual é o valor que eu vou usar no mês, porque quando eu fui começar a juntar dinheiro, quando eu fui começar a guardar dinheiro, eu fui lá, fiz uma planilha para eu ver onde eu tava gastando mais dinheiro. Então, eu gastava muito dinheiro na farmácia. E eu não comprava remédio só, né? Eu comprava, tipo, produto de beleza, eu comprava esmalte, comprava blá blá blá. Tudo, assim, ia pra farmácia e já deixava um dinheiro lá, sabe? Pra já fazer a minha boa ação do dia. Pros empresários do Brasil. Quando eu fiz a minha planilha e eu vi quanto que eu tava gastando na farmácia desnecessariamente, quanto que eu tava gastando em cafezinho, sabe? Conveniências, assim, e tal. Eu virei e falei, cara, eu tô perdendo meu dinheiro, porque eu posso gastar nessas coisas. A gente pode gastar em todas essas coisas. Mas a gente tem que saber que a gente tá gastando dinheiro com essas coisas. Não é assim,
eu tô aqui gastando meu dinheiro, eu não sei pra onde que ele vai depois, sabe? Nossa, eu não gastei quase nada. E você tá lá gastando dinheiro, comprando roupa, sabe? Comprando coisinha na Shopee, no Mercado Livre, que é R$ 10, e aí quando você vai ver, já deu R$ 100 no final do mês, você vê seu dinheiro indo embora, sabe? Então, eu faço isso. Então, quando eu vi esse meu comportamento, e eu vou preenchendo minha planilha todo mês, então eu vou vendo no mês a mês o meu comportamento, se é que eu gastei mais com viagem, se é que eu gastei mais com Uber, se é que eu gastei mais com farmácia, com roupa. Então eu vou tendo noção do meu comportamento de consumo por meio dessa planilha. Então hoje em dia eu já sei qual é o valor que eu gasto em compras do mês, né? Restaurante, necessidades, mercado, tudo isso eu já sei mais ou menos quanto que eu vou gastar no meu cartão. E eu uso cartão de crédito. Se você não tem uma responsabilidade financeira ainda, eu sugiro que você gaste tudo no cartão de débito ou Pix. E eu sugiro que você só utilize um método. Então, se é Pix, todos os pagamentos no Pix. Se é cartão de débito, todos os pagamentos no débito. Se é crédito, todos os pagamentos no crédito. Eu acho que o crédito só deve ser usado por pessoas quando você tem essa noção de quanto que você pode gastar por mês no cartão de crédito. Eu recomendo fortemente que se você não tem ainda isso, então você trabalhe nisso primeiro, antes de ter esse segundo passo, né? Porque as pessoas também ficam obcecadas com o negócio de milha, negócio de ponto, de cartão de crédito, de como juntar. Mas só que nada disso vai ser necessário se você juntar pouco. Né? Se você não tiver dinheiro, se você estiver endividado. O segundo conselho é de guardar dinheiro e ter essa responsabilidade financeira. E tudo no seu tempo, gente. Não adianta, como eu falei agora, né? Eu dei esse exemplo da milha e do ponto do cartão. Não adianta a gente pegar e querer pular os passos do aprendizado. Né? Se a gente tá querendo economizar dinheiro, a gente tem que montar um plano pra gente economizar dinheiro. A gente tem que ver onde que a gente tá gastando, a gente tem que ver quanto que a gente ganha, onde que a gente pode economizar. Não é cortar os seus gastos todos e você ficar passando necessidade durante o mês. É simplesmente você conseguir ter uma organização. E tem uma frase que eu ouvi num podcast faz uns 3 anos e que eu lembro sempre, que é: se você tá evitando o seu dinheiro, ele também tá te evitando. Então, se você tá com medo de abrir o teu aplicativo do banco para ver quanto que você gastou no seu cartão de crédito esse mês, você tá com medo do seu dinheiro. E ele também tá com medo de você. Não tá alinhado. E aí, você pode acreditar nisso e tal, mas aí a gente vai pro terceiro conselho que eu tenho para te dar, que é: o efeito placebo funciona. Então, mesmo que... E assim, o efeito placebo, nesse caso que a gente tá falando do dinheiro, é o seguinte: você não tá querendo abrir seu aplicativo do cartão e aí você tá na sua cabeça achando que você tá super endividado. Esse sentimento que você tá tendo, que você tá endividado, que você tá bagunçado, ele vai aumentando, 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 até que você é obrigado a olhar pra isso. Mas aí você só vai olhar pra isso, provavelmente se você tá nesse mindset, quando você estiver lá full. E não é isso que a gente quer. O negócio do placebo é o seguinte: eu não sei se você acredita na lei da atração, eu acredito na lei da atração e eu posso provar. Eu vou falar uma das coisas, tá? Essa semana eu tava na casa da minha prima e aí eu falei pra ela que eu tava com algumas viagens, querendo e tal, saindo do papel. E aí ela virou e falou assim: nossa, Lari, tudo que você verbalizou tá acontecendo, né? Dentre outras coisas, mas essa específica porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Viajar mais, sabe? Porque eu tenho essa possibilidade, eu trabalho remoto, né? Como eu falo em todo vídeo. E ela falou: nossa, tudo que você verbalizou tá acontecendo. A gente começa na lei da atração, tá? Eu tô começando na lei da atração porque eu acho que ela é o que eu quero dizer. A lei da atração funciona, entende? A lei da desatração funciona também. Se você achar que você é um coitado, se você achar que você é burro, se você achar que você é idiota, você vai ter coisas no seu dia a dia que vão demonstrar que você é burro e idiota, sabe? Mas só que se você achar que você é um vencedor, entendeu? Gente, eu juro, eu sei que é muito papo de coach, eu sei. Mas a minha mãe, ela falava muito, e eu repito isso hoje, tá? Uma das coisas que minha mãe fala que eu lembro sempre, toda semana. Ela fala assim: se alguém fala que ele é burro, né? Ah, eu sou muito burro. Ela falava pra mim e pros meus irmãos: nossa, você não é burro, não fala assim de você. É uma coisa que se assemelha muito com uma coisa que a gente falou no último vídeo, que é: se você não cuidar de você, ninguém vai. Se você tá falando merda de você, pô, gente, você é a pessoa que mais vai querer, mais vai ser interessada no seu próprio sucesso.
Então, se você tá achando que você é burro, então provavelmente você tá ficando burro e você tá fazendo coisas no seu dia a dia para evidenciar o fato de que você é burro. Então, o primeiro passo, eu acho, é a gente conseguir entender e fazer aquele mapeamento de autoconhecimento e tal. E eu recomendo que você veja o meu último vídeo sobre resoluções do ano novo, acho que isso pode ajudar também. Mas é você ter conhecimento de como você é, do seu comportamento. Como que você lida com os problemas, como que você resolve os problemas, como que você é afetado no geral quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, quando alguém fala de um jeito meio atravessado com você. Porque isso vai te permitir ter conhecimento sobre as situações para que daí você possa escolher como que você quer agir no futuro, como que seria o ideal. Não que vai ser uma tarefa fácil, que vai mudar da água pro vinho, tudo é questão de realmente, assim, passo de formiguinha. Toda vez que a gente enfrenta uma situação difícil, a gente provavelmente vai agir da forma como a gente agia. E se a gente quiser mudar, a gente tem que ter uma força de vontade grande para poder agir de um outro jeito, né? A gente tem que parar, se centrar para que a gente possa agir de um outro jeito. Então isso é meio que funciona como a lei da atração. Se você pegar esses mecanismos, né, que você age geralmente e você virar e falar assim, não, eu sou outra pessoa. Eu sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa que dorme cedo, eu sou uma pessoa que descansa bastante. Quando você fica horas, né, assim, no celular, ou então não consegue dormir bem. Não, eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, sabe? E a lei da atração, ela funciona exatamente assim. Ela funciona, não é que assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Não, eu sou uma pessoa melhor, sabe? Eu faço tudo o que tem de evidência pra mim que me mostra que eu sou uma pessoa melhor agora. Entende? E aí a gente vai acreditando nessas narrativas. E eu sei que a lei da atração é uma coisa que pode trazer uma carga muito grande. Tem muitos vídeos ensinando como que você exercita a lei da atração, que você... Aí, né, vai entrando em vários pontos, que é que a gente tem medo de manifestar errado e tudo mais. Então, simplesmente saiba que o efeito placebo funciona. Efeito placebo, gente, você pode virar e falar assim, nossa, hoje eu vou trabalhar super bem e tal, e vou acabar o trabalho cedo, vou conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer. Essa ideia tá na sua cabeça, sabe? Se você fizer isso vários dias, você falando, eu sou uma pessoa que consegue fazer tudo que eu preciso fazer num dia, você vai encontrando mecanismos, não é que vai mudar magicamente, né? Num momento você é ruim, num outro momento você é bom. Não é isso. Mas é que isso vai entrando na sua cabeça, né? Você vai conseguindo internalizar isso. Eu acho que é muito importante saber disso, porque mesmo que você não acredite, se você estiver ali repetindo isso e colocando esse mindset no seu dia a dia, ele vai ter uma diferença em quem você vai se tornar. O quarto conselho que eu tenho para dar pro meu irmão mais novo é: a gente tem que criar tempo para estar com as pessoas que a gente ama. E por que eu digo criar tempo? A gente não tem como, na vida adulta, esperar que a outra pessoa vai chamar a gente e a gente vai se trombar um belo dia, que a gente tiver com vontade. Eu acho que isso não funciona. Eu acho que, como na vida adulta, ver a pessoa, né, o nosso amigo, uma vez por mês já é muita coisa. Principalmente se você tem um grupo grande, porque daí você vai precisar conciliar a agenda de muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, senão a gente vai parar de ver essa pessoa. A gente vai parar de ver nossos amigos, a gente vai parar de ver nossa família e todas as pessoas importantes para nós. Por quê? Pelo menos assim, eu moro em São Paulo. Então, é uma cidade que tem muito trânsito, é uma cidade muito grande, a gente mora longe e dá preguiça de ir, mas se a gente combinar as coisas, né, se a gente tiver até uma certa periodicidade, assim, pra ver as pessoas, mesmo que ela seja interna, sabe? Eu ir na casa dos meus pais, eu ter um dia ali do mês que eu geralmente reservo pra ir pra casa dos meus pais. Eu acho que isso é muito relevante, senão a gente não faz essas coisas. E o ponto é, agora pode não ser importante pra você esse tipo de coisa, você tá lá tranquilão, tá vendo seus amigos de vez em quando e tal, tudo bem. Mas vai chegar um momento, meu amor, e eu te falo isso com propriedade, que você vai sentir falta de ter essas pessoas na sua vida. E é tipo assim, gente, é igual a pessoa, não é igual, tá? Mas só que pensa na pessoa que começou a namorar e aí parou de ser amigo de todo mundo.
pessoa tá lá sozinha. Quando ela termina, ela vai fazer o quê? Vai querer ver gente, sabe? Vai querer retomar a amizade, não vai mais retomar, porque acabou já, meu filho, sabe? Não é mais a mesma coisa. Eu acho que essa questão de desaproximação de amizades é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, porque a gente fica adulto e a gente acaba tendo menos tempo pra ter esse tipo de relacionamento, sabe? Quando a gente chega, a gente quer ficar em casa, a gente quer ficar com o nosso parceiro, né? Se você namorar, se for casado, etc. Ter um tempo de qualidade ali com seus filhos, se você tiver. Mas ainda assim é importante exercitar isso, mesmo que a gente combine e fale assim, né? Ai, não sei se daqui a um mês vou estar com vontade de ir, mas vale a pena ter isso, sabe? Para que você consiga cultivar essa relação com as pessoas. É justamente isso, esse cultivo. A gente não pode esperar que a gente não vai dar energia nenhuma para os relacionamentos interpessoais e eles vão continuar do jeito que eles estão, sabe? Do jeito que eles sempre foram. Obviamente é importante separar uma coisa da outra nesse sentido, porque tem gente, né, meus amigos, que eu não falo praticamente nunca no WhatsApp. Mas quando a gente se vê, é tudo bem, a gente consegue conversar normal e tudo mais e não tem BO nenhum, sabe? Eu, particularmente, não gosto de cobranças com relação a isso e eu fico muito à vontade quando as pessoas entendem isso meu, entendeu? De que eu provavelmente não vou ficar falando muito no WhatsApp e tal, tendo conversas muito profundas no WhatsApp. E quando a gente se vê, a gente vai conversar sobre tudo e vai estar tudo bem. E se a gente quer manter isso, a gente tem que se ver com frequência. Senão, passa um ano, aí você não sabe nada da vida da pessoa, sabe? E aí, obviamente, existe esse afastamento natural que a vida vai dando, né, para as pessoas em si. Então, essa que é a importância de sempre ter no radar quais são as pessoas mais importantes para você e o que você vai fazer para manter esse relacionamento ativo, sabe? E o último conselho, meus amores, eu acho que, não sei nem se as pessoas mais velhas, talvez, vão sentir isso, mas talvez, ninguém morre de amor, sabe? Eu vou contar uma história super pessoal, assim. Quando eu namorei a primeira vez, eu era muito adolescente, eu tinha 15 anos, né, mais ou menos, e aí eu fui lá e terminei e a minha vida acabou por alguns meses. Então, eu fiquei muito mal. E assim, foi horrível. Eu chorava todo dia, eu ficava muito mal. E eu não recomendo isso pra ninguém, gente. Sério, foi muito ruim. E eu não sei se todo mundo tem essas experiências, né? Foi meu primeiro amor e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa muito romântica, sabe? Muito, ai, meu cavaleiro, sabe? Amado, vindo me salvar. E, tipo, hoje eu não sou mais assim, mas naquela época eu era. Então, perder isso foi muito doloroso, entendeu? Eu falo isso porque, como uma sobrevivente, entendeu? Uma sobrevivente de um coração partido. Eu acho que quando a gente acha que a gente vai morrer de amor, né? Só um amor a vida inteira e tudo mais, eu acho que a gente se fecha num lugar em que a gente não dá espaço pra... Por exemplo, né? Vamos supor, você tá num relacionamento e aí as coisas não tão legais, só que daí você tem essa questão, sabe? De que você tem medo de terminar e que vai sofrer muito de amor e que não sabe o que vai fazer. Provavelmente você vai ficar nesse relacionamento ainda, não vai ter coragem de terminar esse relacionamento e não vai conseguir viver coisas maravilhosas que você poderia viver no futuro, sozinho ou com outra pessoa, né? Você não tá abrindo nenhum espaço para isso acontecer, porque você tá com medo, né? Você tá com medo de ficar sozinho, você tá com medo de não ter mais aquela pessoa. Às vezes tem um apego muito grande com relação àquela pessoa, ou então às vezes tem uma confiança na expectativa de quem ela pode ser, que sempre é ruim isso, né? A expectativa no geral é ruim já, e ainda mais você depositar isso em outra pessoa, amor, não dá, tá? Não dá porque a gente não tem como pensar o que a pessoa faria, como que ela seria. Eu não recomendo que você faça isso. Eu sei que é difícil, é um conselho, né, difícil de colocar em prática, mas ele é verdadeiro. Eu sei que sua mãe já te falou isso, seu pai, seus amigos, e espero que talvez eu falando consiga interiorizar um pouco esse conselho pra você, tá? A gente não morre de amor. E quando pode ser, né, eu, pelo menos, assim, na minha experiência, depois que eu tive esse término, que foi horrível, que eu achei que eu ia morrer e tal, eu entrei em um relacionamento que foi a coisa mais transformadora que aconteceu na minha vida, pra melhor. Então, eu nunca teria conseguido viver isso, né, e experienciar essa felicidade, experienciar esse amor completamente diferente da ideia que eu tinha antes,
se eu tivesse me mantido naquele outro relacionamento, entendeu? Muitas vezes é difícil confiar no processo, né? Eu fiquei solteira um tempo depois que eu tive esse término e tal. E eu sei que tem muita gente, não quero terminar, não quero ficar solteira, eu odeio a vida de solteiro, gosto de namorar, mas as coisas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E aí a gente tem que ter esse pé no chão para que a gente possa saber o nosso valor, né? Se você tá numa situação por medo, você não tá se valorizando. Você não tá valorizando a sua felicidade, né? Como que ela poderia ser muito maior, sabe? Você podia viver coisas muito melhores, podia quebrar a cara muito mais também, mas viver é um risco que a gente tá correndo, né? Quem falou que viver vai ser sempre legal e que todas as decisões que a gente for tomar vão ser incríveis e boas? Não vai ser. Então a gente tem que dar esse salto de fé em direção à nossa melhor versão sempre. E isso inclui, sim, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor moldam muito quem a gente é, como que a gente pensa, como que a gente fala. Se você tem perto de você pessoas, né, que não são muito legais, não tenha medo de quebrar esse relacionamento, sabe? Se for de fato em prol do seu bem-estar, entende? Um relacionamento tóxico, um relacionamento desrespeitoso, um relacionamento agressivo, a gente não é obrigado a estar nesse lugar. E saiba que tem vida além disso, tá? Não fique se colocando num lugar onde você não cabe. Eu sei que isso é chatíssimo, a gente vai na internet, oi, você tem que se encolher, não é o seu lugar. Mas assim, gente, é verdade, entendeu? Como que você vai ficar sendo uma pessoa que você não é? Isso uma hora vai cansar, você não vai conseguir, você vai ter sofrido, sabe? Vai ser horrível. E a gente segue com esse cachorrinho tão queridinho, latindo no fundinho. Então, meus amores, é isso. Esses são os 5 conselhos que eu daria pra você, se você fosse meu irmão mais novo. E espero que tenha sido útil. Espero que possa te ajudar de algum jeito. Você sendo meu irmão mais novo ou não, você sendo mais novo que eu ou não. Então, é isso. Então, qualquer coisa me escreve no Substack, né? Na verdade, eu tenho a minha coluna de artigos lá, então se você quiser dar uma olhadinha, me seguir por lá. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também no TikTok, né? Então vocês sabem que eu tô por lá fazendo conteúdos. Então, meu TikTok também vai estar linkado aqui na descrição do vídeo. Então, é isso por hoje. Obrigada por terem ouvido. E até semana que vem. Beijinho.